E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar sobre 5 fundos imobiliários para setembro de 2022. Na minha opinião, esses fundos imobiliários estão aí dando uma oportunidade de compra. Lembrando que isso não é uma recomendação, isso é apenas um vídeo que eu faço aqui para te dar dicas, para te ajudar a investir em fundos imobiliários baseado na minha experiência e no que eu faço para minha carteira, tá bom? Eu tô só aqui compartilhando o meu pensamento com vocês, beleza? Sem enrolação, eu já vou falar aqui o primeiro fundo imobiliário que eu vejo como sendo uma boa oportunidade para setembro. Na minha opinião, o BRCO11 ele é uma boa oportunidade para setembro. Ele está cotado aí hoje perto de R$ 105. Ele tem um dividend yield de 7,13%. Ele se valorizou aí mais ou menos 2% nos últimos 12 meses, quase 3%. E no mês atual aí, eu estou gravando esse vídeo no finzinho de agosto, ele se valorizou 6%, tá bom? Ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,89, ou seja, perto dos outros fundos imobiliários de logística, se a gente contar a LZR, contar a HGLG, que são os mais conhecidos aí, ele está com um preço sobre valor patrimonial bem baixo, tá? Então ele está descontado se olhado os pares dele, tá? Ele tem hoje mais de 82 mil cotistas, tá? Ele é um fundo imobiliário de logística que foi bastante recomendado aí por várias casas de análise no mês de agosto. Inclusive, por causa disso, eu fiz até um vídeo explicando se vale ou não a pena investir em BRCA11. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você olhar caso você queira investir ou estudar esse fundo imobiliário, beleza? Antes de eu falar aqui o segundo fundo imobiliário, eu gostasse que você se inscrevesse no canal. Eu trago aqui várias dicas de investimento para você, principalmente focado em fundo imobiliário. E eu vejo que muitas pessoas que veem os meus vídeos, elas não são inscritas no canal. Então eu gostaria que você se inscrevesse para você não perder essas dicas, beleza? O segundo fundo imobiliário aqui que eu vejo como uma boa oportunidade para o mês de setembro de 2022 é o HGRE11. O HGRE11, ele é um fundo imobiliário aí de lajes corporativas que está cotado hoje a R$ 141,32. Ele está pagando dividend yield aí de mais de 7%. Ele teve valorização aí nos últimos 12 meses e também teve valorização nesse mês. Ele é um fundo imobiliário que valorizou bastante aí nos últimos dias, justamente porque ele estava muito descontado, tá bom? Ele tem um preço sobre valor patrimonial hoje de 0,87, mesmo depois dessa valorização aí desse mês, tá? Que foi uma valorização muito forte, e ele tem hoje mais de 129 mil cotistas, tá? O HGRE, ele é um fundo imobiliário que eu tenho em carteira há muito tempo, né? Eu gosto da gestão dele, gosto dos imóveis em portfólio. Ele é um fundo imobiliário que apanhou bastante aí na pandemia, tá? Mas eu acredito na recuperação dele aí para o longo prazo. Acredito que ele vai avançar muito aí no mês de setembro em específico. Talvez sim, tá? Mas eu investiria nele pensando muito no longo prazo. Não somente ganhar uma valorização aí curta, algo do tipo. Eu investiria pensando mais no longo prazo. Óbvio, né? A maioria dos fundos que eu falo aqui é pensando no longo prazo. Só que eu sei que você gosta de comprar um fundo imobiliário e ver ele subindo logo que você compra, tá? Eu sei disso. Então, por isso que eu faço esses vídeos aqui com boas oportunidades ali focado em um mês, beleza? Não, isso não quer dizer que é para você pensar apenas no curto prazo, fechou? É só para você ter aí um embasamento, beleza? O terceiro fundo imobiliário, dessa vez aqui eu vou falar de um fundo imobiliário de papel, que é o CPTS11. Ele é um fundo imobiliário que está cotado hoje a quase R$ 90, tá bom? Cotado ali R$ 89,97. Ele tem um dividend yield de mais de 14%, ou seja, um bom dividend yield versus o risco dele, tá? Por mais que ele seja um fundo de papel, ele tem uma diversificação muito interessante, ele investe em CRIs, ele investe em outros fundos imobiliários, uma gestão muito boa.
e nos últimos 12 meses aí ele tem caído, tá bom? Só que no mês atual aí, que é o mês de agosto, ele subiu quase 2%. Ele tem um preço sobre valor patrimonial de 1,0, tá? Então ele está teoricamente aí num preço justo. Mas por que eu acredito que é uma boa oportunidade? Justamente porque esse fundo ele tem uma boa gestão, esse fundo ele tem uma diversificação muito interessante e ele consegue alinhar essas duas coisas e ainda entregar muito dividend yield, tá? Tem fundo de papel que tem mais risco do que ele que entrega o mesmo yield, tá? Então é bastante importante aqui você estudar esse fundo imobiliário e entender de fato o porquê eu acredito ele ser muito bom. Eu acredito que ele serve em qualquer carteira, que esse fundo imobiliário ele pode estar em qualquer situação ali numa carteira. Eu acredito que não, tá? Eu venho falando aqui dos fundos de papel, o momento que eles estão passando, provavelmente os fundos de tijolo, né, com essa queda da inflação, eles vão ter sim uma relevância maior, né, e os fundos de papel, por mais que eles entreguem bastante resultado, eles vão ficar ali um pouco andando de lado, na minha opinião, mas esse fundo aqui, CPTS, ele é um pouquinho diferente, tá? E eu vejo que o CPTS ele tem uma boa diversificação, ele é um fundo imobiliário um pouquinho diferente daqueles fundos de papel tipo HCTR, DEVA, MXRF, por isso que eu acredito que ele é uma boa oportunidade, tá bom? Ele tem hoje aí em torno de 180 mil cotistas, quase chegando, né? 179 mil cotistas, tá bom? O quarto fundo imobiliário que, ao meu ver, é uma boa oportunidade para setembro é o XPML11, né? Ele é um fundo imobiliário de shoppings, ele está cotado hoje a R$ 103,85. Ele está pagando um dividend yield acima de 7%. Ele teve valorização tanto nos últimos 12 meses quanto no mês atual. Ele passa pela mesma situação aí do HGRE. No mês passado ele teve uma valorização muito alta, na verdade nesse mês, né, ele teve uma valorização muito alta. Ele está com um preço um pouquinho mais salgado aí, né, com um preço sobre valor patrimonial de 1,05, só que esse fundo imobiliário ele está aumentando aí o patamar de dividendos, muito por causa da queda da inflação, da economia ela crescer um pouco esse ano, né? Das pessoas estarem mais empregadas, então o desemprego diminuiu, obviamente que a galera vai no shopping, vai gastar mais. Então esse fundo imobiliário provavelmente vai aumentar a distribuição de dividendos. Ele tem hoje mais de 259 mil cotistas, tá bom? O XPML, ele é um fundo imobiliário antigo na minha carteira, eu tenho ele há muito tempo, confio na gestão, os imóveis eles têm qualidade. Ele é um fundo imobiliário que nunca me decepcionou, nunca teve nenhuma polêmica ali, emissão muito ruim, nunca participou dessas coisas negativas, tá? Então é um fundo imobiliário que eu confio e para mim também é um fundo lá para o longo prazo, tá bom? Pode investir caso você estude e de fato entenda que esse fundo imobiliário faz sentido para a sua carteira, pode investir sem medo, tá bom? O último aqui, fundo imobiliário que eu vejo como uma boa oportunidade para setembro, é o fundo imobiliário HGRU. Esse fundo imobiliário ele é focado em renda urbana, basicamente ali ele tem algumas lojas em portfólio, né? Lojas ali de rua mesmo. Esse fundo imobiliário está cotado hoje a R$ 124,60, tem um dividend yield acima de 7%. Ele teve valorização nos últimos 12 meses e também no mês de agosto. Ele tem o preço sobre valor patrimonial de 1,05 e tem mais de 177 mil cotistas. E por que eu acredito que esse fundo imobiliário ele é bom aí para setembro e para o longo prazo? Justamente porque esse fundo imobiliário ele tem uma vacância muito baixa, em alguns momentos ela chega a ser zero. Esse fundo imobiliário tem uma boa gestão. Esse fundo imobiliário também não se envolve em polêmica. Esse fundo imobiliário ele consegue aí fazer uma alavancagem, por mais que eu não goste de alavancagem, tá? Alavancagem é quando o fundo ele contrai, entre aspas, uma dívida ali para ele conseguir crescer. Embora eu não goste tanto de alavancagem, eu tenho que reconhecer quando ela é bem feita, tá? E esse fundo imobiliário ele consegue fazer uma boa alavancagem, tá bom? Então, esse fundo imobiliário ele tem características aí
que fazem sentido para mim, tanto para o mês de setembro quanto para o longo prazo, tá? Lembrando que, né, para concluir o vídeo aqui, não sei se vocês perceberam, mas dos 5 fundos imobiliários que eu citei, 4 são de tijolo, né, que são fundos ali que investem em imóveis físicos, e o quinto, que é o CPTS, além dele investir em CRIs, ele investe também em outros fundos imobiliários. Então, eu acredito que em setembro e agora, com a inflação um pouco mais baixa, os fundos de tijolo eles vão performar melhor, tá bom? Performar melhor em qual sentido? Ele vai entregar mais dividendo do que um fundo de papel? Não, tá? Até porque os fundos de papel estão entregando dividendo muito alto. Mas eu acredito que o fundo de tijolo ele vai conseguir alinhar o dividend yield com uma valorização das cotas, tá bom? Então é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, passei a minha experiência e as minhas dicas para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva para não perder essas dicas. Também eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você possui algum desses fundos imobiliários. E ainda, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim também que eu respondo todo mundo nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.